bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais, para todo mundo se inscrever e aumentar ainda mais esta família aqui do Diário da Vida. Deixe o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo, me diz o que você gostaria de encontrar aqui no canal, sobre o que nós vamos conversar no próximo vídeo. Deixe a sua pergunta para o quadro Respondendo Vocês, um vídeo especialmente feito para você, que eu posso vir aqui fazer. É só você me contar o que você gostaria de encontrar aqui no canal, ou se você tem alguma dúvida sobre algum vídeo que tem por aqui. Está convidado a assistir os demais vídeos que tem aqui no canal, tem vídeo para todos os gostos sobre diversos temas. Temas que todo mundo gostaria de saber um pouquinho mais. E aqui você está tendo a oportunidade de conhecer melhor todas essas coisas que as pessoas gostam de saber mais. Vídeos sobre sonho, sobre mediunidade, sobre intuição, sexto sentido e muitas outras coisas, sobre culturas diferentes agora. E hoje nós vamos falar sobre mais uma cultura diferente, que é sobre o budismo. Este é mais um vídeo do quadro sobre como que a reencarnação é vista nos diferentes tipos de crenças. E eu te convido a assistir esse vídeo até o final, para saber como que o budismo enxerga a reencarnação, como que eles encaram a morte, como será que é feito, o que será que eles acreditam, no que eles acreditam, como que eles fazem, o que eles fazem, vamos saber mais sobre isso? Então, o que você sabe sobre o budismo? Vamos saber um pouco mais sobre essa cultura? O budismo ele é visto como uma filosofia ou como uma religião e é não teísta. Surgiu na Índia por volta do século VI a.C. É baseada nos ensinamentos de Buda e é a quinta maior religião em adeptos do mundo. Neste vídeo nós vamos falar especificamente como que o budismo encara a morte, qual é a crença, né? O que eles fazem, o que eles pensam a respeito disso e como que eles veem a reencarnação. Então, para eles, a alma do desencarnado passa por um processo de transição até a sua nova vida. Este período que se segue à morte é conhecido como bardo e tem várias fases. É um processo de transição até um novo renascimento. A forma do seu renascimento será influenciada pelo seu karma. O karma, ele é a lei da ação e da reação individual de cada ser humano, e isso vai determinar como que vai ser o renascimento dessa pessoa. Então, os budistas acreditam que a existência não acaba com a morte. Quando morre, renasce em outro ser vivo. E aí é esse karma que vai determinar como que vai ser esse renascimento. Que é tudo o que foi acumulado, criado com ações, palavras e pensamentos negativos ou positivos que aquela pessoa teve durante a vida. Então isto vai determinar em qual reino esta pessoa vai renascer. Por exemplo, se a pessoa cometeu muitos atos negativos movido pela raiva, ela renascerá como um ser no reino dos infernos. Se aquela existência, a pessoa ela foi movida pelo apego e a avareza, ela renascerá no reino dos
fantasmas famintos. Então, esses dois reinos são os reinos inferiores, no qual um espírito pode renascer. Se a pessoa viveu movida pela ignorância, ela vai renascer no reino dos animais. Se a pessoa cometeu mais atos positivos do que negativos, mas com ações menos movidas pelo desejo, aí sim essa pessoa ela vai poder renascer no reino dos seres humanos. E aí existem mais dois reinos que são os superiores, que vêm depois, além, né, mais acima do reino dos humanos. Se a pessoa cometeu muito karma positivo, mas com atos negativos de inveja, vai renascer no reino dos semideuses. Se a pessoa cometeu muitos atos positivos, mas manchados pelo orgulho, aí ela renascerá no reino dos deuses. Então essa é a grande diferença, né, entre o espiritismo, por exemplo, e o budismo. Que no espiritismo uma pessoa ela só vai poder reencarnar como ser humano. E no budismo, ela pode reencarnar em todos esses diversos reinos, inclusive como um animal, como uma planta, como um fantasma, enfim, tudo isso que eu falei para vocês. E também no budismo a palavra não é reencarnar, é renascer. Eu confesso que essa foi a religião que eu mais demorei para entender. O que é esse renascimento para o budismo? Porque alguns lugares dizem que eles acreditam na reencarnação, em outros lugares dizem que não acreditam na reencarnação, e eles acreditam sim nesse renascimento. Mas o que é esse renascimento? Então eu já explico isso para vocês. O conceito de reencarnação é impossível de acontecer segundo o ensinamento budista. Então, primeiro, reencarnação no budismo não existe. Não existe a reencarnação como nós conhecemos, comentada na doutrina espírita, né? Entre os ensinamentos budistas estão o da interdependência e o da interpermanência, e também o do não eu. Segundo o budismo, a existência de indivíduos independentes é uma ilusão temporária. Seus ensinamentos afirmam que é um equívoco pensar em termos de alcançar a nossa própria iluminação, porque é moralmente inaceitável e não faz sentido. Então, o que existe dentro da filosofia budista é esse renascimento ou emanação. Nesse renascimento budista, o que existe é uma herança de agregados impermanentes e não de uma verdadeira identidade permanente, que seria o espírito, né? No princípio da reencarnação, sempre o mesmo espírito que reencarna. No budismo isso não existe, então. Mas esse renascimento é ciclos de morte e renascimento de uma mesma pessoa. Momentos de anseio, distração, emoções destrutivas são momentos em que a consciência morre para despertar em seguida, em momentos de atenção, compreensão e lucidez. Os agregados impuros são levados adiante para o momento seguinte, em que a consciência toma uma nova forma. Então, você conseguiu entender o raciocínio? É a consciência da pessoa que uma parte ela é destruída e morre, acaba. E a outra parte é que começa a ser preparada para
esse renascimento. A morte encerra a existência de um ser, mas serve de base para o renascimento de um outro. Primeiramente em um reino não material e depois em um reino terrestre. Não existe uma essência permanente de um eu individual e que sobreviva à morte. As energias físicas e mentais, moléculas, átomos, não morrem com o corpo físico e têm o poder de assumir uma nova forma que vai gerar uma outra vida. Não há substância permanente e imutável. Nada passa de um momento para o outro. Então, essa continuidade mental, dependendo de suas ações, pode renascer em diferentes reinos, né? Que é o animal, o humano, os insetos, fantasmas, como eu já tinha falado. Você conseguiu entender o que é esse renascimento para os budistas, que é diferente da reencarnação para os espíritas? Na reencarnação, o corpo de carne morre, acaba, e o espírito continua vivo, e esse espírito ele vai reencarnar em um outro corpo, com a consciência dele, né? No budismo, o que eu entendi depois de ler muito, fiquei um dia inteiro tentando entender isso para me poder explicar para vocês. O que eu entendi foi o seguinte: nesse renascimento que o budismo acredita, morre o corpo de carne e o espírito. Acaba tudo. Não existe mais espírito vivo. Morreu junto com o corpo de carne. O que resta é a consciência. Esta vai permanecer viva. Porém, ela vai ser reformada. Vai ser eliminado algumas coisas que são desnecessárias, né? Alguns sentimentos algumas ações que não dá para aproveitar, isso vai ser eliminado e vai permanecer algumas coisas que ainda dá para aproveitar, de acordo com aquela coisa lá do karma, da lei da ação e da reação. Então essa nova consciência que era dessa pessoa, ela vai ser uma nova consciência, ela vai ser reformada e vai ser preparada para um renascimento. E essa consciência, então, ela vai poder renascer, seja num corpo humano, ou de um animal, ou de fantasma, né? Como eles disseram, né? Todos esses reinos diferentes que existem nessa filosofia budista. Você conseguiu entender a diferença? Não há reencarnação, há o renascimento, que só vai, digamos assim, renascer, é a consciência reformada daquela pessoa que existiu um dia. Porém, é muito importante salientar que a regra não vale para todos, porque existem diferentes vertentes do budismo. E algumas dessas vertentes acreditam na reencarnação, como o espiritismo acredita, dentro de todos aqueles princípios, que reencarna é o espírito em diferentes corpos. É o budismo tibetano. Dizem que eles acreditam na reencarnação, como a reencarnação existe dentro do princípio, né, do espiritismo, então. E aí o budismo japonês, ele não crê na reencarnação. Ele prefere acreditar nesse renascimento, que é uma coisa muito diferente. Eu acho que é assim, entre todas as religiões, essa é a que mais se difere nesse sentido, né, de encarar a morte e essa reencarnação, que seria o renascimento. Mas só vai renascer, então, é a consciência da pessoa e não o espírito.
Se você sabe mais sobre o budismo, se você adere ao budismo, está convidado para deixar o seu comentário e explicar melhor tudo isso. Será que eu interpretei mal? Será que eu interpretei errado tudo isso? Porque eu li muito para conseguir entender alguma coisa para poder explicar. Porque é uma coisa muito diferente. Eles não acreditam na reencarnação, é esse renascimento, é até chegar ao que é esse renascimento, o que vai renascer, é meio complicado. E se você conhece melhor o assunto, e eu falei alguma bobagem aqui baseada no que eu li por aí, de outros autores, você está convidado a deixar o seu comentário. Então, por favor, deixe o seu comentário contando se eu estou certa, se eu estou errada nesse raciocínio que eu tive para entender sobre o renascimento na crença budista. O seu comentário é sempre muito bem-vindo. Se eu estiver errada, me corrija e deixe aqui nos comentários aquilo que é verdadeiro nessa história. E se eu estou certa, pode me contar também que o meu raciocínio está certo. Então esse foi o meu entendimento sobre o budismo e o renascimento que existe nessa crença budista. Se eu falei alguma bobagem aqui, você está livre para me corrigir, você que conhece melhor o budismo do que eu. Eu apenas falei aquilo que eu entendi em todas as obras que eu encontrei por aí, em todos os autores que eu li. Esse foi o meu entendimento sobre o assunto. Se existe algum equívoco nesse raciocínio, você está livre para me corrigir. Deixe aqui nos comentários a sua versão sobre o assunto, o que você acredita, o que você sabe sobre isso, se está certo tudo isso que eu falei. Eu espero que esteja. Espero o feedback de vocês. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Se ficou alguma dúvida, pode deixar sua pergunta, a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. Se inscreve no canal, acompanha os outros vídeos que ainda tem por aqui sobre diversos temas. E este quadro que ainda vamos falar um pouco mais sobre a reencarnação nas diferentes religiões que existem por aí. Você já assistiu o vídeo sobre a cultura cigana? Também lá tem explicado como que os ciganos encaram a morte, quais são as crenças deles, qual é a espiritualidade dos ciganos. Você está convidado a assistir. É um vídeo que é praticamente um documentário, ficou enorme e tem tudo sobre a cultura cigana. Espero que você assista, que você goste e me diz sobre o que nós vamos conversar nos próximos vídeos aqui do canal. Estou precisando de sugestões de conteúdo, a minha criatividade está acabando. E eu preciso saber o que você gosta, o que você vai assistir, o que você quer ver aqui no canal. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo até o final. Muitos beijos na alma e até o próximo vídeo.